Então, ao Poder Judiciário. Então, isso já facilita algumas abordagens. Sim, sim. Mas eu falo. Tá. Vou pedir aos nossos serventuários a permissão até para apresentar para os senhores o Dr. Martinevix, que veio nos ajudar aqui, trazendo esclarecimentos sobre o sistema previdenciário e que é de interesse de todos nós. Agradeço a presença do Dr. Amilcar, do Coronel Fábio e de todos os serventuários. Coronel Portela, né? E peço que o Coronel Fábio, que foi quem tratou tudo com o Dr. Martinevix, faça uma exposição rápida aí sobre os objetivos dessa palestra. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Inicialmente, agradecer a presença do Dr. Cláudio... Estão gravando a palestra. Esse aqui, então. Dr. Cláudio Martinevix. Não, tá... Acho que está fora. Não pagaram a pilha. Sou descanhoso. É? Sou descanhoso. Sim, eu disse. Descarregar lá, mas está dizendo. Então, na verdade, foi uma solicitação do presidente, Coronel Mendes, que nós fizéssemos um debate sobre a legislação que foi alterada recentemente no IP Previdência e IP Saúde. Tá? E, diante disso, eu sugeri o nome do desembargador Cláudio Luiz Martinevski, que é vou chamar assim, um militante dessa área, um profundo conhecedor do tema, também presidente da União Gaúcha. A União Gaúcha é uma entidade que agrega, né, congrega várias associações da Brigada, do Poder Judiciário, entre outros, onde estão constantemente lá desenvolvendo ações de interesse do servidor do Poder Judiciário, da magistratura como um todo, né? Então, que bom que o desembargador Cláudio Martinevix pôde vir hoje aqui, e que bom também que os senhores e as senhoras, todos os integrantes aí do nosso tribunal, poderão assistir, né, a esta palestra. E também o desembargador Martinevski colocou à disposição, então está sendo gravado, né, para que a gente possa retransmitir, digamos assim, pela intranet, posteriormente, para as auditorias, em especial Santa Maria e Passo Fundo, Martinevski. Nós temos aí duas auditorias, uma no interior, uma em Passo Fundo e outra em Santa Maria, e, portanto, também os servidores lá serão brindados, né, com essas informações. Eu tenho aqui em mão um currículo, né, que eu vou dispensar, porque é desnecessário, né, mas a última atividade, digamos assim, que o desembargador Martinevski desenvolveu foi diretor da Escola Superior da Magistratura. Coronel Brum, boa tarde. Diretor da Escola da Magistratura, inclusive nos desafiando muito, né, na constituição do núcleo de estudo do direito militar. Então também eu sou, em nome do Tribunal e da Justiça Militar do Estado, sempre grato, né, a essa oportunidade que Vossa Excelência nos concedeu. Então, sem muitas delongas, Coronel Maciel, nosso vice-presidente, doutor Amilcar, nosso corregedor, eu passaria de imediato a palavra para o doutor Martinevski, de uma forma bem informal, mas fica muito à vontade, né? E para finalizar aqui mesmo, dizer que graças à intervenção da Júris, né, especialmente do desembargador Martinevski, houve a manutenção, ou nas propostas que o governo apresentou de alteração do IP Previdência e do IP Saúde, houve uma incisiva participação
da Ajures, né, e o Martinez, que faz parte da diretoria da Previdência da Ajures, que conseguiu, digamos assim, manter conquistas já que não era essa, né, a pretensão do atual governo, mas manteve garantias, inclusive, de pensionistas, né, junto ao IP, graças ao esforço e ao estudo e à dedicação do Dr. Martinez. Então, agradeço, Martinez, enormemente, já fiz isso pessoalmente, né, mas aqui publicamente, porque graças ao trabalho de vocês, teu e de outros colegas, né, foi possível que os nossos servidores e também a magistratura mantivesse minimamente o seu status quo, digamos assim, na atual conjuntura da Previdência e do IP Saúde. Então, finalizando assim, eu passo a palavra, então fica bem à vontade. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui no Tribunal de Justiça Militar e saúdo desde logo o vice-presidente Coronel Maciel, Coronel Brum, esqueci o Amilcar e o meu estimado amigo aqui, Fábio, através de quem estou aqui, e isso muito mais fruto da amizade, muitas das coisas que ele falou, porque nessa seara previdenciária, embora eu esteja atualmente ali presidindo a União Gaúcha, que é uma entidade associativa que representa os servidores, a matéria relativa à previdência, ela já é um pouco mais antiga na minha militância, digamos assim, como representação do Poder Judiciário, e aí tem que incluir também o próprio Tribunal de Justiça Militar, no âmbito do antigo Instituto de Previdência, onde lá conheci o Coronel Fábio, então, antes de ser comandante da brigada, né, e que presidiu o Conselho Deliberativo do IP. E lá tivemos militância, então, na área previdenciária e na área da saúde, naquela época que era a abrangência do antigo Instituto de Previdência. E vem desde lá, digamos assim, a curiosidade e a necessidade de aprofundar os conhecimentos a respeito do que diz com o Instituto de Previdência, seja no âmbito da questão da Previdência, seja no âmbito da questão da saúde. Na época eu representava, então, a parte patronal, a parte estatal no âmbito do Conselho, e a gente vai acumulando algum conhecimento nesse sentido. E o trabalho, pelo menos parte da fala que vou fazer aqui, é fruto, não é individual, logicamente, existem no âmbito do Poder Judiciário pessoas altamente qualificadas, mais qualificadas, eu diria. Tem o colega, acho que deve ser conhecido de muitos, o desembargador Aimoré, é uma das pessoas que eu reputo, que hoje conhece direito previdenciário, sobretudo em relação ao regime próprio, né? Conhece essa matéria de trás para frente, digamos assim, ele que acompanhou historicamente todas as reformas da Previdência no âmbito do Congresso, no âmbito aqui do Rio Grande do Sul, e que preside o nosso Departamento de Previdência da Ajures, né? E que foi responsável por boa parte do acompanhamento e estudo em relação aos projetos relativos à transformação aqui do nosso Instituto de Previdência. Dele também fazem parte outros embargadores, outros juízes, inclusive aposentados, que como a Previdência não afeta só a questão dos futuros, mas os atuais que já recebem benefícios previdenciários, aposentados e pensionistas, temos colegas lá bastante capacitados e com um olhar bem específico em relação a isso, né? Então tivemos um trabalho que pode-se dizer no âmbito dos projetos de leis que foram enviados pelo Executivo em relação à transformação do IP, que atinge a questão previdenciária na sua parte, digamos, estrutural, que a gente pode dizer que são regras de estrutura, né, e que nos afetam. Como eu estou, de certa forma, dentro do Poder Judiciário, até fica mais fácil falar. Esses dias também falei para o Sindijus, servidores do Poder Judiciário, que tem algumas especificidades que foram trabalhadas no âmbito desse projeto, né? E essa luta se centrou exatamente na questão
da preservação da autonomia de poder. A gente sabe que, recém falávamos aqui a questão do parcelamento, por exemplo, da questão da brigada vinculada à questão do executivo, que acaba afetando, né? E isso é uma preocupação para quem é o gestor, né, de algum poder do Estado, né, como é no caso do Poder Judiciário, como é na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, hoje Defensoria, Ministério Público, né? Então, isso diz respeito a essas autonomias, enfim, elas cumprem uma finalidade de fazer com que esses poderes possam funcionar independentemente de qualquer pressão ou possibilidade de empecilhos que lhe coloquem. Isso está expresso nessa autonomia e foi por isso que se trabalhou no âmbito do projeto, especialmente o projeto que fere a questão da reestruturação do IP, porque até no estudo que eu fiz ali para falar em relação ao Sindijus, né, comecei vendo a própria justificativa do projeto de lei. Toda lei ela quer atingir uma determinada finalidade, ela é baseada numa realidade social para ser elaborada, né, e ela normalmente apresenta uma justificativa, que pode ser uma justificativa, uma boa justificativa, e muitas vezes não é uma justificativa real, né? O bom é quando ela é real e é boa também. Nem sempre as justificativas declaradas são as reais, né? E a justificativa em relação à questão da reforma do Instituto de Previdência do Estado, para afastar ele da questão do IP Saúde, tinha uma justificativa que era uma espécie de uma modernização, uma qualificação e um aperfeiçoamento, né, tornando mais eficiente ambos os institutos. Eu acho que isso está presente, é real, né, e vai depender de como se desenvolva isso, na verdade, na prática, né. Eu acho que tem uma boa intenção, mas a gente sabe que, enfim, trabalhamos bastante tempo. Eu fui 8 anos conselheiro, acho que o Fábio um pouco menos, em 3 anos, né? A gente sabe de todas as dificuldades que existem ainda hoje no IP, que embora agora transformado ou retransformado no atual desenho, ele carece muitas vezes de necessidade de estruturas, sobretudo de pessoal para funcionar. Se não houver essa estrutura, certamente a boa intenção da lei nunca vai se tornar realidade. Mas uma das justificativas que constam do encaminhamento do projeto de lei, né, era a questão de se tornar o IP como gestor único, né? Ou seja, que todos os benefícios previdenciários no âmbito do Rio Grande do Sul passassem para a gestão única do Instituto de Previdência do Estado, que o Instituto então pudesse fazer o que a própria lei acabou lhe concedendo, né, desde a administração, o gerenciamento, a operacionalização do regime próprio, ou seja, daqueles que detêm cargo de efetivo, como é a regra do serviço público, né? E além disso que também fizesse a concessão, o pagamento, a manutenção dos benefícios assegurados no âmbito do RPPS, né? E aí é que, de certa forma, o Judiciário acabou chamando a atenção do Judiciário, porque, pelo menos no âmbito judiciário, em relação aos nossos aposentados, não falo em relação aos pensionistas, porque nós nunca reivindicamos isso, é hoje e vai continuar sendo, apesar da transformação de competência do IP, mas em relação aos aposentados do Poder Judiciário, tanto a concessão quanto o pagamento, a manutenção do benefício é feito no âmbito judiciário, dentro do que a gente reivindica como autonomia, como reflexo da nossa autonomia administrativa e financeira. Isso, de certa forma, dentro da realidade do Estado, me parece que é uma garantia, pelo menos para os nossos servidores, porque não integramos, digamos, a questão de tudo que está inserido no contexto do Executivo. E aqui vou abrir um parêntese, eu sei que está sendo gravado, é público, mas era uma crítica que eu já fiz lá no âmbito do IP, a questão das gestões do IP. Se diz hoje, o problema do problema previdenciário tem déficit, tem vários problemas, né? Bom, isso não
surgiu do nada nem de um dia para outro, né? Acho que muito foi em questão de gestão, porque a questão previdenciária ela está muito ligada a uma gestão responsável que verifique a questão do cálculo atuarial, né? Se tivesse havido ao seu devido tempo estudos, né, dizendo, olha, está crescendo a massa ou está envelhecendo, temos que propor algumas modificações, né, no âmbito do Estado, dentro da sua autonomia de competência concorrente, poderia ter sido feito. O problema que eu vejo em relação ao IP historicamente é que muitas vezes ele era, digamos, o resultado de uma partilha política partidária, né, e não profissional. E aí atendendo interesses que não necessariamente aqueles vinculados ao interesse previdenciário dos servidores públicos, né? Tinham as agências no interior, onde muitas vezes eram feito política partidária, e isso, digamos, conflitava, né? Espero que na reestruturação isso possa realmente possa ser alterado, né, na prática, né? E disso tudo, de certa forma, o judiciário não participava, né, dos destinos disso e nem não podia influenciar. Por isso que a gente reivindica a questão exatamente da nossa autonomia, porque nós entendemos que a gente, via de regra, cumpre o dever de casa, fazendo o que tem que ser feito de acordo com as finalidades que são visadas, no caso, a previdenciária, né? Então, nesse projeto de lei, de certa forma, isso era alijado do Poder Judiciário, era retirado do Poder Judiciário, que os futuros aposentados permanecessem no Judiciário. Eles iriam para o Poder Executivo e iriam para o âmbito do IP. E lá, então, quem ia aposentar um juiz, né, ia ser o diretor do IP, seja em relação ao juiz, seja em relação ao servidor do Poder Judiciário, ia ser o diretor do IP, o que nós não aceitamos dentro dessa ideia de autonomia, né? Acho que isso preserva, né, porque, enfim, o juiz até o último dia da sua função, ele está decidindo ali muitas vezes contra o Estado, desatendendo interesses, e isso tem que ser preservado mesmo depois no âmbito da sua aposentadoria. Por isso a questão da concessão, pagamento e manutenção dos benefícios assegurados, isso no âmbito do próprio Poder Judiciário. Mas retornando um pouquinho em relação à justificativa, né? Uma das justificativas para compor a questão do gestor único era de que houve uma notificação da Auditoria Fiscal do Ministério da Fazenda hoje, em relação a quem está afeto à questão previdenciária, e que dizia que se não fosse feita essa reestruturação, nós não teríamos o certificado de regularidade previdenciária, né? Que é um certificado que esse próprio Ministério dá para dizer que está tudo em ordem, e não está tudo em ordem não tendo o gestor único, né? Essa é uma das justificativas que constou. Só que ela, na verdade, não é tão real assim, né? Porque no âmbito do Supremo Tribunal Federal há inúmeras mesmo decisões dizendo que essa competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de previdência, né, ela, na verdade, todas as vezes que ela foi utilizada pela União, houve desrespeito ao Pacto Federativo, né? E todas as vezes que os estados ou municípios ingressaram no âmbito do Supremo Tribunal Federal para questionar as exigências, sobretudo as sanções, porque exatamente não dando certificado não havia repasse de receitas federais que viriam da União para os estados e municípios, né, em forma de sanção, não seria transposta esses valores, né? Aí os entes entraram em juízo no Supremo Tribunal Federal e todas as vezes ganharam liminar e decisões favoráveis, a ponto de hoje essa matéria ela é objeto de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal para justamente estabelecer os limites dessa competência no âmbito da União para dispor sobre normas gerais, para que isso realmente não atinja o pacto federativo, né? Então essa justificativa, né, e acho que por aí também a gente pode questionar exatamente a questão da nossa autonomia, que não estava sendo reconhecida, né? E realmente
também não foi reconhecida agora já adiantando um pouco, houve a sanção agora das leis, todas as leis desses projetos, né, que envolveram o IP, redundaram na lei 15.143, de 5 de abril agora, e 15.142, essas duas tratando especificamente da questão da Previdência, e teve veto, né? E um dos vetos foi exatamente em cima de um trabalho que foi feito na apresentação das emendas para a preservação das autonomias e que estava prevendo que os benefícios previdenciários que nós vamos pagar em forma dessa autonomia na nossa folha de pagamento para os nossos aposentados, a verba teria que vir juntamente com o duodécimo. Já que está na Constituição que nós precisamos receber o nosso duodécimo para funcionamento, né, até o dia 20, se não me engano, na Constituição Estadual, diz isso, né, para poder funcionar regularmente, isso faz parte da autonomia financeira. Isso foi objeto de veto no projeto específico da reestruturação, a ponto de agora nós temos uma nova mobilização para fazer para preservar essa nossa autonomia no âmbito ou da derrubada do veto, que é o que se pretende, ou futuramente, se não derrubar o veto, judicialmente, para que seja preservado. Isso até causou um certo desconforto pelo seguinte, porque foram várias as propostas de emenda, não só por parte da Júris e do Poder Judiciário em conversação com o governo e também da União Gaúcha. Só a União Gaúcha apresentou 25 emendas na matéria previdenciária, né? Isso acabou sendo fruto de um acordo. Houve uma emenda única vinda pelo líder do governo e que acatou, digamos assim, essa negociação de que fosse preservada a questão do repasse financeiro, né? E não se sabe ainda, porque agora está se indo atrás exatamente para buscar o DNA do veto e parece que não tem pai a questão do veto, né? Não aparece, não foi ninguém, né? Mas enfim, e por outro lado tem muitos até que é interessante, dizendo lá no âmbito do Poder Legislativo, dizendo que estão se sentindo, entre aspas, traídos, porque foi fruto de um acordo com o Poder Judiciário, e isso tem que ser respeitado, porque foi votado dentro da casa nesses termos, né? Isso digamos, de grande relevância para nós, do Poder Judiciário, especialmente nesta relação que se estabeleceu com o Poder Legislativo, né? Esse é o único veto? Teve um outro veto, mas o outro veto até a gente aceita, no sentido de que no projeto original, isso faz parte, digamos, isso diz respeito mais à União Gaúcha propriamente do Poder Judiciário, né? Embora o Poder Judiciário também esteja na União Gaúcha através da Júris, mas diz mais respeito porque antigamente existia no âmbito IP o Conselho Deliberativo, que a gente fez parte, com 12 membros, né? E agora nessa transformação foram criados, ao contrário do Conselho Deliberativo, Conselho de Administração, o que acho que talvez seja até positivo, mas sempre dentro de uma ideia paritária, né? Na Previdência existem normas sempre garantindo a participação paritária nos órgãos de deliberação, né? No Conselho de Administração, então, nós teríamos lá, na nova estrutura, né, a representação do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que são os órgãos que têm autonomia, né, e representam o Estado ali, eles têm a representação do Estado. E, de outro lado, a representação, entre aspas, pode dizer classista, ou dos servidores do Estado, né, que são representados aí através de entidades que foram escolhidas já anteriormente e que, pelo menos no projeto, não estavam contempladas. E isso foi uma luta muito grande, né, para se recolocar essas entidades, entre elas a União Gaúcha, mas também então tem 2 vagas para a União Gaúcha, 2 vagas para a FECERGS e 2 vagas para o CEPERGS, né? O CEPERGS, todo mundo sabe, é um contingente de servidores extremamente grande. O outro, o segundo, ou talvez tanto quanto, é a Brigada Militar, né? Que é importante que esteja lá e sempre esteve, né? Na parte do Executivo, né?
E então e a União Gaúcha, que representa em torno de 27 entidades, né? Aí pega toda a parte do técnico científico do Estado e mais os poderes, associações, procuradores, promotores, juízes, auditores, né? É um corpo bastante qualificado e que ajuda a pensar, a estudar e propor modificações e atos de gestão junto ao antigo Conselho Deliberativo, vai continuar isso no âmbito do Conselho de Administração. E, por um cochilo lá do governo no projeto, na hora de reintroduzir essa representação das entidades, ele deixou, por um cochilo, mais 3 cargos que seriam cargos indicados por outras associações vinculadas a 2 aos aposentados e 1 a pensionista. E aí quebrou a paridade, na verdade. Aí ficaram, deu 6, 12, 15, né? 15. E na verdade tinha que ser 12. E aí essa parte foi vetada, mas então a gente já tinha flagrado isso e de certa forma preserva, corrige, na verdade uma correção até de sistematização ali que houve um cochilo na hora da votação. Embora uma das reivindicações ali da classe, em termos de uma paridade, digamos, mitigada, é no sentido de que, antigamente, no Conselho Deliberativo, tanto poderia o presidente ser representante do Estado, quanto representante classista, né? Na nova redação, no novo modelo proposto, não. Sempre o presidente, não, só do Estado. E a alegação de quebra de paridade é porque, normalmente, no caso de empate, o presidente sempre tem o voto de Minerva, então ele acaba podendo quebrar, digamos, a decisão sempre a favor do Estado. Eu não vejo isso também como algo que seja fundamental, acho que é possível, né? Porque, principalmente na nova formatação, onde vai estar a representação de vários entes estatais, necessariamente não tem digamos, o que poderia haver um direcionamento único do Poder Executivo que dominasse. Agora está dividido, eu acho que dá para fazer um bom diálogo, um bom acordo político entre os entes do Estado e com a fiscalização sempre presente que é necessária, a visão do servidor presente nesses conselhos para, enfim, trazer a sua visão, postular politicamente, ali, trabalhar politicamente para os seus interesses, independente muitas vezes do interesse do Estado. Isso é bastante relevante, mas acho que isso não houve perda significativa nisso, eu acho que dá para ser trabalhado, né? Uma das questões que estava se tratando dentro dessa autonomia era justamente, nós temos, em termos de financiamento de previdência hoje, nós temos o que chama regime financeiro de repartição simples, que é sobretudo os servidores mais antigos, né? E o regime de capitalização coletiva, que é o chamado Fundoprev, que são os servidores novos, né? Isso não altera no âmbito do direito material previdenciário, em termos de benefício, mas altera, diz respeito a uma regra de gestão, de financiamento, né? E isso era uma proposta inicial, pelo menos do governo, no seu projeto, que ele até reconhecia as autonomias em relação à repartição simples, que são os servidores mais antigos, mas ele não queria reconhecer em relação aos servidores que estivessem regidos pelo regime de capitalização do Fundoprev, o que não foi aceito pelo Poder Judiciário, né, no sentido de que ou a autonomia existe, ela não pode ser pela metade, ela existe para todos, para não ficar uma divisão em relação aos seus servidores, aos seus magistrados, né, que uns ficariam ao abrigo do Poder Judiciário, no âmbito da sua autonomia, no âmbito do pagamento do Poder Judiciário, e outro no âmbito do Poder Executivo vinculado ao IP, né. Esse novo modelo do IP, sobretudo da questão da Previdência, ele, de certa forma, como eu já referi, ele tem um conselho de administração, que faz às vezes do antigo Conselho Deliberativo, com uma competência modificada,
uma diretoria executiva e o conselho fiscal. Isso aí decorre muito das regras gerais que já existem em relação à Previdência. É um modelo, digamos, nacional que se adequa dentro daquela ideia que é prevista para a gestão do sistema previdenciário estadual. E um detalhe aqui, vou destacar algumas coisas, porque esta lei tem vários artigos, mas o que nos interessaria aqui é que no âmbito deste Conselho de Administração, os membros que atuarão aqui, e eventualmente pode ter entre os senhores alguém que possa até eventualmente compor esse conselho, né, seja como representante do Poder Judiciário ou como representante classista, é que lá vai atuar como conselho de administração dos fundos, dos Fundopreves, tanto militar quanto Fundoprev civil. Isso é, de certa forma, de grande gravidade. Eu acho que o Fábio já estava lá quando havia discussão a respeito da forma de investimento, né, que é feita para garantir esses fundos, para que no futuro esses fundos existam, sejam íntegros, sejam sadios, né, e que eles possam, então, lá no futuro, fazer frente ao pagamento dos benefícios. Isso é de uma grande responsabilidade, né, e que no futuro não precisa estar se discutindo o que se discute hoje, que é deficitário, que tem problema, né? Este aqui, digamos, é um dos pilares, né? Os que atuarão lá, inclusive, isso é um avanço aqui do projeto, terão que ter uma qualificação para entender de mercado financeiro. Existem cursos, né? Isso vai ser obrigado, quem quiser participar, não precisa ter para ingressar, mas até 6 meses do ingresso vai ter que se qualificar, né? Vai trazer a sua carga de experiência pessoal, da sua visão de serviço público, do seu ponto de vista de Estado, do seu ponto de vista classista, mas também terá que ter uma formação, uma qualificação de investimentos de mercado, entender de mercado, porque será responsabilizado. É um conselho de administração e tem que entender, seja para sugerir, seja para aprovar, porque muitas vezes vai para o conselho de administração, embora vá haver uma diretoria de investimento, que certamente vai ser qualificada, mas ela vai propor ao conselho de administração que, para poder aprovar, tem que entender. Não adianta só compor e eventualmente não poder sequer questionar qual é o investimento que foi feito, por que está se investindo no Banco Regional de Brasília, por exemplo, né? O que é que tem lá que possa trazer benefício para nós, porque um dos grandes problemas do Brasil, quem acompanha a questão da Previdência, é justamente a gestão dos fundos. Bom, na tese é maravilhoso a questão de fazer o financiamento mediante investimento. Enfim, nós não entre aspas, não dependeríamos mais do orçamento fiscal. É nós mesmos, ninguém vai poder dizer, nós estamos pagando a previdência dos servidores públicos, nós é que pagamos. Não. Vai haver um recolhimento da contribuição, como também existe na iniciativa privada, e isso vai ser investido e gerido. Só que o grande problema que a gente viu, pelo menos nas estatais, é o uso político dos fundos, né? E isso, por isso que eu destaquei aqui, esses conselheiros terão que ter qualificação e muita atenção para a rigidez, né, e da gestão desses fundos, né? De certa forma aqui, aí eu vou passar para a questão dos diretores, né, que está envolvido nisso aqui. Nós teríamos na diretoria executiva o diretor-presidente, o diretor de benefícios, o diretor de administração e finanças e o diretor de investimentos. O diretor de presidente até ontem, foi ontem eu estive na Assembleia, foi indicado o nome do Procurador de Estado José Guilherme Kliman, não sei se conhecem, é uma pessoa extremamente qualificada, foi presidente do Conselho Deliberativo do IP, tem inclusive mestrado na área de Previdência, enfim, se acredita que ele seja bastante capaz, enfim, ele também é um dos grandes responsáveis pelo encaminhamento desses projetos, né? E ele foi indicado, foi sabatinado, foi aprovado, certamente vai ser o presidente do IPPrev, porque existe só uma pequena parênteses, existe uma discussão, porque ele foi indicado ainda quando era IP
e Pérez, né? E aí veio a lei e ele foi já sabatinado, está na transição. Então tem uma discussãozinha pequena, mas enfim, tudo está preparado para que ele seja, né? Mas esse é indicação do governo, né? O diretor-presidente é indicação do governo, mas existem dois diretores aqui, o diretor de benefícios e o diretor de investimentos, né? Que são dois diretores que serão indicados pelo Conselho de Administração, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. As entidades, né? Exato, Deixa eu só ver onde é que está aqui para... Aqui. O diretor compete à coordenação, análise de recursos e pelas entidades, né? Isso que eu quero só dar uma confirmada aqui. Aqui, ó, fazer a indicação em lista tríplice, essa é a competência do Conselho de Administração, fazer a indicação em lista tríplice para o preenchimento dos cargos de diretor de benefício e diretor de investimento, na forma do parágrafo 3º 10, observados os requisitos previstos no artigo 11, ambos da lei complementar. Isso como hoje, por exemplo, hoje o diretor de Previdência e o diretor de saúde são indicados pelas entidades, né? Ou seja, há uma proximidade das entidades de classe, das representações dos servidores nessa indicação. Isso também vai ser, permanece no âmbito do novo projeto. Isso é importante porque, de certa forma, faz com que esses diretores fiquem vinculados, tem digamos, um compromisso de fidelidade, né, aos interesses dos servidores ao interesse da classe, né, e eventualmente pode ser até destituídos por conta de que não sigam as orientações de preservação desses interesses da classe. Então, vinculando a questão do Fundoprev civil e Fundoprev militar, esses dois diretores, que é o diretor da Previdência e o diretor, sobretudo o diretor de investimento, né, serão de grande relevância e de grande importância no funcionamento do novo IPPrev, né. Aqui tem a competência, o diretor de investimento compete a coordenação dos recursos financeiros dos fundos previdenciários, bem como a análise do mercado, das aplicações dos ativos do IPPrev, incluindo acompanhamento, monitoramento contínuo dos riscos e comportamentos do mercado. Porque, como eu disse, tratando-se de mercado, eventualmente a ideia é que haja ganho, mas eventualmente mercado é risco, pode até diminuir a questão do fundo e isso implica, né, risco em relação aos próprios compromissos com os benefícios, né, seja aposentadoria e seja as pensões, né. Teremos também um conselho fiscal, que também é de grande relevância nessa estrutura, porque pode questionar todos os atos de regularidade do funcionamento do Instituto, né, que será composto por 4 membros, mandato de 2 anos, podendo ser com mandato de 2 anos, permitidas reconduções, nem é uma só, né? E aqui no Conselho Fiscal, o Poder Executivo e o Poder Judiciário comporão cada um com um membro, em mandatos alternados, depois um do Tribunal de Contas e um do Ministério Público também alternados, e 2 membros indicados pelos segurados, que também é importante aqui a questão da paridade, sempre ter o servidor ali, o segurado, presente, acompanhando tudo muito de perto, porque, como eu disse, vai envolver, na medida em que esses fundos começam a crescer, e já está um fundo bem considerável, existe muitos olhos, né, passíveis de, digamos, de ficar atentado em relação a esse bolo, né? A tentação e aí fora do interesse, então, previdenciário do servidor, né? O que mais que temos aqui? Eu já falei da questão da regra do 10º, que é objeto de
de veto, né? E a novidade aqui em relação pelo menos em relação ao Poder Judiciário, nessa formulação, porque o IP, uma das coisas que ele não abria a mão é poder ter acesso aos dados, pelo menos, dos benefícios. Se foi preservada a autonomia do Poder Judiciário de poder aposentar, conceder o benefício, né, rever o benefício, né, desde o início, essa era a ideia, que fosse exclusivo do IP, mas nessa mitigação da nossa autonomia, o que acabou acontecendo é que o ato da aposentadoria, que o presidente do Tribunal de Justiça, aqui no caso do militar, é o presidente do Tribunal Militar que aposenta, é o que faz o ato, né? Aí o que vai acontecer? No caso do presidente do Tribunal de Justiça, do seu juiz ou do seu servidor, no caso do Tribunal Militar, aí ele remete o processo de concessão ao IP, né? Em caráter de análise técnica, né? Tanto em relação a qualquer dos regimes, repartição simples quanto o regime capitalizado. Ele remete para o IP para uma análise técnica, e o IP, se concordar, né, tudo bem, mas ele pode discordar, e aí ele apresenta uma divergência, né? Ele apresentando divergência no prazo de 30 dias, ele remete ao poder, né, aos poderes autônomos, para que esse analise a análise técnica que ele fez, para ver se ele está em acordo ou desacordo com o entendimento do poder, né? Aí, apresentada essa divergência pelo IP, o que acontece? Caso o Tribunal de Justiça Militar ou o Tribunal de Justiça, por exemplo, entenda que não tem nada a ser modificado, né, ele não revisa e remete para o Tribunal de Contas, que é o órgão constitucional que faz o registro e a análise da legalidade do ato, né? O IP não vai ter, essa é a ideia, o poder de reformar essa decisão, né? A reforma só, eventualmente, mediante ação judicial própria, se for, ou o Tribunal de Contas também entendendo que deve se adequar. A ideia que presidia isso era de uma certa uniformidade. O IP sempre reclamava que não havia uniformidade dentro do Estado, já que haviam vários entes que faziam a concessão, faziam o cálculo do benefício, às vezes trabalhando em setores diferentes do Estado, mas, digamos, em situação muito semelhante. Havia, por exemplo, incorporação de algumas verbas em um caso e não no outro. E a ideia é que haja uma uniformidade, sobretudo porque isso vai ter reflexo na questão do Fundoprev. Como o dinheiro vai vir de um único local, de um único fundo, né, tem que haver uma certa uniformidade para todo mundo que contribua lá tenha uma garantia de que não vai haver diferenciação na hora da concessão do benefício, né? Acho que isso também há uma certa razoabilidade, há uma ampliação, digamos assim, do controle, que eu acho que não fere em absoluto aqui a questão da autonomia e, por outro lado, confere talvez uma boa gestão previdenciária. Então, o que ficou no âmbito do Poder Judiciário expressamente aqui pelo artigo 53, dizendo que o empenho, a liquidação e o pagamento do benefício de aposentadoria aos segurados dos regimes financeiros da repartição simples capitalizado, né, será feito junto às respectivas unidades orçamentárias próprias, descentralizadas, no âmbito de cada poder autônomo, né? E mais um motivo para vir junto com o DODESC, que nós vamos, essa é a ideia, né? Bom, em relação assim à reestruturação do IP, me parece que essas são as regras que dizem respeito diretamente, assim, ou que vão ter mais impacto em relação a nossa vida enquanto futuros ou atuais sujeitos dos benefícios previdenciários do Estado, né? No âmbito do direito material, porque juntamente com
com a reestruturação do IP, também foi mandado um projeto de lei para adequação da legislação, digamos, legislação material previdenciária, né? E uma delas era exatamente a questão das pensões, né? Que a regra sempre foi no âmbito do regime próprio, que a pensão era vitalícia e não havia muitos requisitos em relação em relação à concessão da pensão. Só que houve a lei federal, a lei 13.135 de 2015, que alterou o regime geral nesta parte, alterando a concessão das pensões, sob o mote de que isso, de certa forma, moralizava a questão das pensões, e isso tem um fundo de verdade, a gente sabe, porque ouviu falar diversas vezes de problemas que existiam na concessão, né? E alterou a questão da vitaliciedade. E, além de alterar a questão da vitaliciedade, impôs requisitos assim, mais rígidos em relação a isso, né? E ficaram atrelados a critérios, primeiro, no número de contribuição mínimo para deixar a pensão, né? Tem que contribuir pelo menos 18 contribuições mensais para poder gerar pensão, e também tem que ter tido casamento ou união estável iniciado em menos de 2 anos antes do óbito do servidor, né? Então, requisitos mínimos, porque a gente sabe que antigamente acontecia muitas vezes, até haviam casamentos, digamos, né, reconhecidos no momento da morte, né? Muitas vezes com o próprio cuidador para gerar a pensão, né? Um pouco desviando da finalidade. Então, se modificou isso e também se atribuiu à questão da idade. Uma das grandes discussões é também que muitas vezes deixar a pensão para alguém muito novo gerava uma certa, como é que posso dizer, uma certa, um enriquecimento, né, ou um desvirtuamento, porque a pessoa deixava de ter vida financeira própria, de buscar a sua própria formação profissional, econômica, né, para ficar atrelada a uma pensão. Aqui no estado nós tínhamos o famoso caso das pensões de filha solteira, né? Muitas vezes também isso também acabou gerando muitas vezes distorções, que não se casavam de fato, né? Mas acabavam tendo uma vida, né? E comum, né? E como de certa forma desvirtuando. Então se atrelou aqui a questão da idade, né? Então se o cônjuge ou companheiro tem 21 anos de idade ou menos, só recebe até 3 anos de pensão, né? Se for entre 21 e 26, aí 6 anos de pensão. Entre 27 e 29, 10 anos de pensão. Entre 30 e 40, 15 anos. Entre 41 e 43, 20 anos. E com 44 anos ou mais, sim, aí foi o único caso em que permaneceu a questão da vitaliciedade, né, para as pensionistas, desde que também haja cumprimento daqueles requisitos de ser vertido no mínimo 18 contribuições e que tenha iniciado a união, o casamento há mais de 2 anos, né? E isso também, nesse ponto, houve um ingresso bastante justo de uma emenda em relação ao policial civil e militar, né, em serviço, que isso aqui não se aplica no caso do policial militar e policial civil que venha a ter óbito, né, no cumprimento do seu dever, ele venha a ter óbito no cumprimento do seu dever, ele não se aplica essas regras, né? Isso eu acho que é importante, né? Preserva, porque justamente deixa a família ao abrigo eventualmente acontecendo um fato desses, né? Essa foi uma das principais. Havia também uma pretensão, que é uma discussão que tem aqui no Estado há bastante tempo, embora diga respeito mais à questão do IP Saúde, né? Não é a Previdência, eu já estou misturando, porque tem os dois projetos que comandaram todos juntos. A
questão da IP Saúde, né? Hoje a questão da saúde, da participação do nosso instituto, ela é facultativa, né? Antigamente era obrigatória, aí com a Constituição, depois com o aprofundamento da questão da Constituição e várias ações que entraram, e o Supremo Tribunal Federal disse que, olha, não é obrigatório, é livre, né? E então, aqui no Estado, o que acontece? Quem participa do plano de saúde do Estado, através do IP Saúde, ele paga uma contribuição. E pela lei estadual, o Estado contribui com a mesma contrapartida. Hoje é 3,1, o Estado põe 3,1. Então, qualquer servidor da ativa que tem, aí o Poder Judiciário, o Tribunal Militar, o Tribunal de Contas, enfim, para cada servidor da ativa seu, que contribui com 3,1, põe 3,1. Isso é positivo, porque faz parte da saúde financeira do plano, precisa, né? Só que em relação aos pensionistas, a regra nunca foi muito clara. Quem é que pagaria essa contrapartida, né? Aí demandaram alguns estudos dos poderes quando foram cobrados, aí o poder disse, olha, mas o Poder Judiciário, por exemplo, deu parecer dizendo, olha, a questão da pensionista, a pensionista, que normalmente é a esposa e filhos, eles nunca foram servidores do Poder Judiciário, então não tem por que eu dar essa contrapartida, né? E nunca pagaram, né? E quando foram cobrados já era uma cobrança de um valor acumulado, e disse, não, mas não deve, né? Bom, esse projeto, inicialmente ele tentou regularizar isso, estava tentando regularizar de uma forma até, talvez, onerosa para as pensionistas, porque dizia o seguinte, tá, em relação às pensionistas antigas é 3,1 e não tem patronal dos poderes. Mas, em relação às novas pensionistas, vão pagar o 3,1, que é a contribuição dela, e vão também pagar 3,1 da contribuição do Estado, né? Essa era a proposta originária do projeto. Isso realmente houve uma luta, inclusive, da União Gaúcha, isso acabou não passando, né? E foi transformado de outra forma, aí trazendo para os poderes, aí verba orçamentária que vai depender dos poderes, porque hoje não estava, neste ano, por exemplo, não tinha previsão orçamentária para o pagamento desta contribuição patronal do IP Saúde em relação às pensionistas vinculadas ao seu poder. Mas no ano que vem vai ter que haver, pela nova regra, né? Então vai ter que haver uma negociação aí no orçamento, agora em agosto, que eu acho que começa, né? Para incluir esta verba no âmbito do orçamento do Poder Judiciário, para pagar essa parte patronal da saúde das pensionistas vinculada ao Tribunal, ao Poder Judiciário Militar, Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul, né? Essa foi uma solução final, enfim, que desonerou individualmente a pensionistas, mas trouxe para o âmbito dos poderes, né, autônomos, um novo ônus financeiro em relação a esse. Bom, eu acho que aqui tem uma regra até que tem muitas coisas aqui que, enfim, tem uma finalidade, vai depender de muitos estudos, é uma análise inicial, né? Talvez não se tenha resposta para tudo nesse momento, talvez até demande algumas pareceres, enfim, no âmbito da PGE ou demandas judiciais, mas teve uma regra aqui interessante, 40, diz que é vedada a fixação de proventos de aposentadoria ou de pensão por morte em valor inferior ao salário mínimo nacional, né? Salvo a divisão por cotas, porque aí quando tem mais de um beneficiário aí pode receber menos, né? Mas o básico não pode ser menor. Mas também colocou se esse é o piso, ele colocou um teto, salvo por divisão por cotas, ou superior à última remuneração ou subsídio no cargo efetivo. Acabou colocando também um teto, que decorre um pouco das regras constitucionais e regras legais do pagamento desse benefício, né? Mas enfim, está expresso aí dessa maneira, e eventualmente pode trazer alguma dúvida.
Enfim, acho que são essas, assim, pelo menos no âmbito da Previdência, um pouco da saúde que acabei referindo, as modificações mais importantes aqui no âmbito dessa legislação. Fico à disposição, então, para qualquer outro possível esclarecimento. Antes eu ia cumprimentar também a presença da Maria Emília. Tá. Acho que tem uma. A minha dúvida, desembargador, que eu acho que é a dúvida também de muitos servidores, é o caso, por exemplo, nós temos a partir de então um teto para aposentação, correto? O servidor, o funcionário, né, o empregado da iniciativa privada, ele desconta um valor percentual para a Previdência até o limite do teto, que é R$ 5.531, né, por aí, salvo engano. Já o servidor público, ele desconta sobre todo a remuneração dele um percentual. Lá na ponta os dois vão receber exatamente a mesma coisa. Aquele que tem um salário na iniciativa privada um pouco maior, vai receber o teto. E o servidor público, hoje, com as regras de outro, também vai receber o teto, só que um vai descontar mais do que o outro. Aí a pergunta é o seguinte: é possível o servidor público optar por não contribuir para a Previdência do Estado e optar, por exemplo, pelo INSS, e esta diferença ele investir num plano de aposentadoria privada, por exemplo? Bom, tem um detalhe que talvez eu não tenha referido aqui e que diz respeito a essa pergunta, porque aqui está falando do regime de repartição simples, está falando do regime de capitalização e, mais modernamente, que não diz respeito a essa lei, porque até está fora do IP, na verdade. O atual governo aprovou, acho que foi em 2015, uma lei de previdência complementar no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Então, todos os servidores que entraram após a aprovação da Previc, do Plano de Saúde, da Previdência Complementar do Rio Grande do Sul, da Previc, agora eu não me lembro bem exatamente da data, mas algo em torno aqui de 2017 para cá, né? 2016, 2017 para cá, é o regime de previdência complementar. Esse sim houve uma divisão, né? Quem está regido pelo regime de previdência complementar no Estado, ele passou a contribuir também, da mesma forma que no regime geral de previdência, regime geral, quando eu falo regime geral, é o regime da iniciativa privada, né? É quem trabalha na iniciativa privada. O servidor público passou a pagar também sobre o teto. Ele, embora possa receber mais do que o teto, se ele recebe 10 mil, por exemplo, ele vai contribuir, no caso do Estado, só 14%. Claro, vai ter uma diferença eventualmente, porque na iniciativa privada é 11%, né? Nós pagamos 14%, né? Ele vai contribuir só sobre o teto. 10, 11. Isso, 11 no máximo. E ele vai receber também, no âmbito do RPPS público, do regime próprio público, também sobre o teto. Ele não recebe mais do que isso. E essa previdência complementar, o que é? A partir do teto, ele, se quiser receber essa diferença entre os 5.500, digamos assim, para arredondar, e os 10 mil que ele recebe, ele vai ter que fazer uma opção por esta previdência complementar, e sobre esta diferença de 4.500, ele vai ter que contribuir com 7%, e o Estado vai botar mais 7% para formar um outro fundo, né? Então nós vamos ter várias situações. Os mais antigos aqui que tem a paridade e a integralidade, seja pela regra originária da Constituição, seja pelas regras de transição das reformas da emenda 20 e 41, esses estão no regime de repartição simples. É o Estado que garante isso. E a paridade garante,
que todos os reajustes, né, dados ao servidor da ativa sejam estendidos aos inativos e aos pensionistas. E a integralidade é que receba aquilo que foi pago pela última vez no último salário quando ele se aposentou, né? Só que o novo, a partir de quem não está sob a cláusula da paridade, da integralidade, ele passou a ter o que chama regime das médias, ou seja, em cima da contribuição que ele faz é que ele vai receber. Então esse que tiver, que ele entrou a partir do Fundoprev, que é mais ou menos 2011, o regime de financiamento, a garantia da aposentadoria dele vai estar uma parte até o teto vinculado ao Fundoprev, ao IP, tá? E a outra parte da complementar vai estar sob a gestão da RS Prev, que é uma fundação privada de natureza pública, e que vai garantir essa diferença dos 4.500. Então ele estará sujeito a dois fundos, né? Então ele vai ter que ter dois pés aí, vai ter que estar preocupado com o IP, a integralidade do Fundoprev e a integridade desse fundo do IP, e vai ter preocupação também com a integridade do fundo do RSPrev. Não sei se tem algum caso, aí são os mais novos só, não sei se o Tribunal Militar já tem, nós também já temos lá. Aqui no âmbito do Rio Grande do Sul teve um aspecto bem peculiar também no âmbito do Poder Judiciário, que a Júris entrou com uma ação e ganhou a liminar para que nós não sujeitássemos, tanto os juízes quanto os servidores, não se sujeitassem a esse regime de previdência complementar, porque dizíamos também que isso fere a questão da nossa autonomia, né? Entendíamos que não. Foi dada a liminar e foi mantida até o final do ano passado, se não me engano. A ministra Carmen Lúcia deu provimento a eu não me lembro se foi eles entraram com duas medidas. Uma caiu com o Celso de Mello, que negou, mas a ministra Carmen Lúcia, na outra medida, deu provimento dizendo que o judiciário se submete. Então agora, inclusive, a gente tem que acertar essa modelação em relação ao RSPrev, em relação aos novos servidores. Então hoje nós temos, de certa forma, três categorias de servidores sob o ponto de vista previdenciário, que são os antigos, vinculados à paridade e à integralidade, os que estão regidos pelo regime das médias e vinculados ao Fundoprev, e os novos que estão vinculados parte ao regime das médias e Fundoprev e parte à Previdência Complementar, aqueles que optarem, porque essa Previdência Complementar ela é facultativa. O servidor que não quiser fazer a adesão não vai pagar, logicamente, o percentual, e não vai ter complementação, pode pegar o dinheiro, essa diferença, e ele próprio investir no que achar melhor. Agora, não existe a possibilidade do servidor público não contribuir para a Previdência do Estado, para o RPPS, porque, pelo menos numa parte, né, num dos pés dele, ele vai receber a aposentadoria por conta. Não existe possibilidade dele se desvincular. A única possibilidade que tem, não é o caso do Estado do Rio Grande do Sul, de todos nós que estamos aqui, são alguns municípios, né, que não têm regime de previdência próprio, que eles não tendo, eles estão vinculados ao regime geral. Se eles não adotaram, eles ficam vinculados. Aí, porque a vinculação previdenciária é obrigatória. Aí é só a questão de ver qual é o regime em relação ao sua condição de servidor público, né? Só para esclarecer, Martim, a questão do regime de cotas é o servidor entre 2001, se não me engano, né? Não, até 2017, né? Do ingresso. Uhum. O ingresso servidor, o quanto falou antigo, é aquele até antes do regime de cotas, né? É o do regime das médias. Das médias. Isso. Esse a primeira emenda, a emenda 20 foi em 10 anos, foi em 98, e a 41 em 2003, né? Então é a partir de 2003 que estabeleceu o regime de médias. Tá. E aí a partir de... Então quem entrou após 2003 está sujeito. Eu peguei a inscrição da Dionês. Eu acho que lá. Mais alguém?
Olha, eu realmente desconheço, porque na verdade o dinheiro vem todo, na verdade, do Tesouro. Agora, para mim é surpresa que em alguma medida haja pagamento de benefício de pensão fora do IP. O que existe são regras específicas assim de pagamento de diferenças, que eu sei que o Poder Judiciário paga, eu acho que não sei se o Tribunal Militar paga, mas é uma parcela de complementação, porque o benefício específico, até para receber a complementação, tem que estar vinculado ao IP. Eu realmente não conheço, assim, teria que... Aposentados ou pensionistas? Aposentados é possível. Aposentados, porque exatamente esse gestor único, a ideia que ele que preside a questão do gestor único, desde o plano federal até estados e municípios, é que haja uma unidade. Aqui no estado não havia, tanto que foi no governo Ieda, se não me engano, né? Houve um ato, quando começaram essas diligências, houve um ato de delegação para todos os secretários de Estado, né? E então eu sei que algumas secretarias têm autonomia para conceder e até pagar. Aí eu não sei quais, mas isso tem. O judiciário, como eu disse, faz a sua folha de pagamento, né, dos seus aposentados. Queria aproveitar então, Tinez, enquanto o pessoal pensa aí, existe uma série de boatos, né? Eu gostaria que esclarecesse sobre a questão dos conselhos, né? Em especial a OAB, de ingresso junto ao IP, e também, só para complementar, é de que o IP estaria com a ideia de se transformar numa espécie de Unimed aí, com plano diferenciado para os associados, de certa forma garantias de melhorias em atendimento, conforme o sujeito paga mais, ele receberia, né, benefícios diferenciados, além daquilo que hoje está estabelecido, são as categorias de 1 a 5, né? Então não sei se você pode falar sobre isso. Até não é... que a gente acaba dividindo lá, o Luiz Fernando, que hoje é presidente do conselho, ele tratou mais essa matéria, então eu não tive um olhar mais focado e o meu foco muitas vezes é a partir desse conhecimento. Eu participei, como eu disse lá na Assembleia, de uma fala lá com o Sindijus, né, e onde ele falou, então alguma coisa eu sei, porque a gente já fez o estudo prévio um pouco ali no âmbito do próprio Departamento de Previdência da Júris, e também acompanhei o processo legislativo, né? Em relação à questão da OAB foi interessante, né? Porque esse eu posso dizer porque testemunhei as negociações, né? Juntamente estava capitaneando o processo da articulação em relação a esses projetos, o próprio ex-presidente do IP, o Otomar Vivian, que é uma pessoa de trato bastante afável, ele é muito bom de diálogo e tal, e eu mesmo, quando estava na mesa, juntamente com o Poder Judiciário, mas representando a União Gaúcha, questionei, porque no projeto inicial falava em OAB, advogados, enfim, alguma coisa assim. Estava muito claro ali que era para a inclusão da OAB, o que não é novidade. Isso já tinha sido há muito tempo tentado no âmbito da antiga legislação, a inclusão, porque tem uma regra que fala que as autarquias sui generis, né, até estava tentando encontrar aqui, as autarquias sui generis poderiam ingressar no âmbito dos contratos de saúde do IP, e a OAB já tinha tentado, e o APGE tinha dado um parecer fulminando, dizendo que não. Aí agora aparecia a OAB expressamente, né? Aí eu perguntei, questionei, e o presidente Tomás Vivian disse que não, enquanto nome próprio, né, não ia constar, né? E eu fiquei satisfeito. Só que depois apareceu de outra forma, a autarquia de registro profissional, um negócio assim, como acabou ficando na lei. E quando eu vi,
a OAB saiu vibrante lá de dentro da Assembleia pela aprovação da lei, dizendo que os advogados estavam incluídos dentro do plano de saúde do IP, né? Isso não é nada contra os advogados, enfim, a gente trata todos os dias com advogado, tem uma filha advogada, mas isso para o IP é um problema muito sério, porque a atual rede de serviços, ela não comporta um ingresso assim. Hoje tem mais de 110 mil, pelo menos são inscrições, 110 mil inscrições na OAB, né? Não comportaria hoje, digamos desses 110 aí que tenha, sei, 80, 70 mil, hoje ingressar no âmbito do IP e utilizar a mesma rede de serviço em relação aos servidores. Não comportaria, né? Bom, depois serenando os ânimos, o que a gente foi ver? Que na verdade a redação, eu queria achar aqui, a redação da atual, como ficou, ela não destoa muito do que já existia antes. E ela só vincula os servidores dessas autarquias, né? Então, o que está permitido, por exemplo, é o Conselho Regional de Medicina, os seus servidores, como autarquia federal, eventualmente fazer um convênio com o IP e botar os seus servidores. Coisa que eu acho que aí não causa tanto impacto, né? E se colocasse também os advogados, que a gente estava dizendo o seguinte, vamos colocar os advogados, a autarquia sui generis de registro. Se colocasse os advogados, estaria aberta a porta para colocar enfermeiro, psicólogo, corretor de imóveis, enfim, toda a profissão que tivesse um conselho regional, né, de fiscalização, estaria autorizado a ingressar no IP. Ou seja, acho que talvez 90% da população do estado. Porque E aí quem pagaria a contrapartida? também tinha essa questão da contrapartida. Isso é um problema, porque o IP teria que talvez criar um departamento do tamanho, criar fonte de custeio para gerir isso, né? Eu não sei, foi algo que foi comemorado, saiu no site e tal. Só que realmente não. E a preocupação também, no projeto inicial se conseguiu, isso foi luta ali da hora. O Bismarck tinha razão em relação às salsichas e fazer leis. A gente, ali na hora, acontece muita coisa, não está atento ali. A ideia era de que fosse aumentadas contrapartidas, inclusive para hoje, deixando na hospitalização, que hoje a hospitalização ela é praticamente integral do IP, que na hospitalização também passasse a ter contrapartida, né? E dentro dessa ideia de contrapartida, que também não é novidade, já vem sendo discutido antes, né? Há uma ideia de criar planos especiais mediante pagamentos diferenciados, né? Isso realmente eu não quero arriscar dizer se está permitido ou não, porque houve modificações, se trabalhou para que não houvesse a inclusão disso, porque, de certa forma, isso pode trazer uma certa elitização de serviço, porque a gente sabe que o que acaba trazendo dinheiro acaba tendo uma prioridade, né? E eventualmente se descura os demais. E a gente sempre trabalhou lá no âmbito do IP com a preocupação da questão da solidariedade. Mas isso, de uma certa forma, já existia com o PAMIS, né? Com o PAMIS, sim. Não era exatamente a mesma coisa, mas era uma forma de tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado. Exatamente. Mas eu acho que foi muito mais explícito, assim, né? E uma preocupação da solidariedade lá é que, por exemplo, na questão da facultatividade, muitos colegas com salários mais altos acabaram saindo do IP, né? E alguns que eram casados com professora, acabou saindo o de salário mais alto, deixando a contribuição e ficando dependente. Isso, de certa forma, é uma distorção e quebra a solidariedade, e sempre se trabalhou para isso, porque e talvez esse viés de que possa começar a criar alguns planos especiais acaba trazendo dificuldade, e aí todo mundo perde.
E a maior preocupação, até eu diria, durante a tramitação desse projeto de IP Saúde, foi a preocupação, que ainda não está afastada, de que por trás de tudo isso poderia estar se pensando uma privatização, ou seja, entregar o IP, né? Porque se afastou o IP, e mais, teve um ponto que está sendo discutidíssimo, inclusive, provavelmente isso aí vai ter desdobramentos bem sérios, inclusive, em relação ao patrimônio, né, do IP. Quando foi reestruturado o IP lá no governo Rigoto, a legislação atribuiu todos os imóveis do IP, então existentes, ao Fundo de Assistência à Saúde, ao FAS, né? Ele, de certa forma, ele foi dado como garantia da dívida histórica que existia em relação ao plano de saúde, né? E isso foi, na atual legislação, de certa forma, descaracterizado. Já tinha sido aprovada uma outra lei genérica, dizendo que a gestão dos imóveis do Estado ia passar para um grupo gestor e tal. E o que aconteceu? Com essa aprovação, isso antes da aprovação desta lei, que tirou completamente os bens do IP da finalidade do FAS, já tinha sido, estava sendo proposto à venda aquele terreno em frente ao IP, que é um estacionamento, né, em leilão, enfim, em leilão, estava sendo ofertada a licitação, né? Aí, por ação do Conselho Deliberativo, foi ao Ministério Público, representou, né, porque entendia que continuava com a finalidade das, ou mesmo que a gestão deveria continuar no IP, mas se não continuasse, que se fosse vendido, viesse o dinheiro para o FAS, né? E depois, nas discussões, o que se verificou? Que a ideia era exatamente desvincular não só os bens, mas qualquer patrimônio e receita que adviesse desses bens para o FAS, né? Essa é a ideia que presidiu. Tanto que criaram uma regra, que depois eu não me lembro agora se chegou a ser aprovado, dizendo que o Estado, em caso de insuficiência do plano de saúde, o Estado vai garantir, até o déficit, vai garantir verba orçamentária, como uma forma de contrapartida a isso. Só que isso é uma coisa futura, incerta, né? Enquanto o bem hoje estava vinculado e tem bens bem consideráveis do IP aqui em Guaíba, né? Tem uma fazenda, tem inclusive com pinos, com produção, né? Enfim, esse terreno aqui na frente do IP também é bem considerável o valor, né? Isso é uma discussão que ainda está em andamento, né? Então, a questão da preocupação com a privatização era exatamente essa: desvincula do IP Previdência, desvincula dos bens, fica só praticamente a carteira, digamos, de saúde aí, né? Se daqui para frente a gestão dela não der certo, começar a ser deficitária, né? Porque às vezes as estratégias são exatamente essas, né? De talvez agudizar um não funcionamento para poder ter o motivo para se desfazer, né? Quem perde certamente vai ser o servidor, especialmente aqueles servidores hoje, que muitos ingressos, a gente tem relatos da Brigada Militar e do magistério, né, que dependem muito que não é o serviço ideal de saúde, não, talvez não seja, tem muito a melhorar, mas é um serviço que atende a população dos servidores do Estado, razoavelmente. Só para concluir aqui, Martinez, pelo que foi relatado, o cuidado com o fundo, né, é o cuidado com a aposentadoria. Em síntese, ou seja, se o servidor não cuidar desse processo, né, do fundo, seja do Estado, seja do IP, a aposentadoria dele está comprometida, me parece. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu sei que a União Gaúcha, a Juros, enfim,
Mas como é que eu, servidor, consigo me engajar em auxiliar, digamos assim, contribuir na fiscalização desse fundo? Não sei se tem algum mecanismo, enfim. O que da leitura dessa reestruturação, eu acho que tem muitas vertentes assim para se cobrar, digamos, a diminuição de qualquer risco em relação aos fundos. Como eu já disse, eu acho que é de grande relevância, de grande importância quem vai atuar direta ou indiretamente no âmbito da gestão desses fundos, ter qualificação, ter competência e ter um olhar crítico em relação ao que vai ser feito, né? Tá permanentemente informado a respeito do que está sendo feito, né? Mas essa gama de responsabilização passa pelo diretor-presidente do IPPREV, que agora foi nomeado, que acho que vai estar em boas mãos, né? A gente pode até discordar de uma coisa ou outra, né? Sob o ponto de vista de encaminhamento, né? Mas enfim, acho que a questão da responsabilização e qualificação é bem considerável, né, do colega Clima. Agora, o diretor de investimento, o diretor de benefícios também, que serão responsabilidades de indicação pelo Conselho de Administração. Eu acho que esses a gente tem que escolher, né, nomes de muito boa qualificação, muito boa responsabilidade, né, pessoas sérias, porque isso envolve muito dinheiro e a gente sabe o que em termos de gestão de dinheiro, o que aconteceu nesse país na gestão de fundos, né? Eu acho que aí a participação das entidades, principalmente por exemplo, dos poderes, né, e órgãos autônomos é de grande relevância, porque terão assento no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, né? O servidor, enquanto isso, pode cobrar das suas entidades, né? Eu sei que lá na União Gaúcha a Associação dos Oficiais está presente, né? Está presente lá, ele é o Coronel Frota, né? Que é coronel, né? Coronel Frota participa ativamente, né? E então a sua associação está lá, ela vai ajudar a escolher o nome, né, que vai ser indicado para a diretoria de benefícios, para a diretoria de investimentos. Eu acho que passa por aí, né? E uma permanente, né? O Sindijus também o Sindijus está na União Gaúcha também, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário é presente, é efetivo também. Eu acho que ele também contribuir com nomes, com a aprovação do nome que for escolhido, né? E com a cobrança efetiva, né? Porque lá na época eu estava no Conselho Deliberativo, o nome indicado do diretor de saúde acabou sendo retirado do âmbito do IP, porque se sentiu que ele não tinha sido fiel, digamos, aos interesses da classe dos servidores, e aí se retirou. Então a permanente fiscalização e informação do que está sendo feito em nome do servidor, no âmbito das aplicações, eu acho que passa por aí, né? Então, antes de envolver a palavra o nosso vice-presidente, fazer as considerações finais, eu queria passar em nome do tribunal aqui, Martinelli, uma lembrança e uma forma de agradecer aí a tua vinda, não repare, espero que faça bom uso. Não tem. Ó, que bom. Vamos com ele. Bom, e nós agradecemos a presença do Dr. Cláudio Martinevix, que trouxe essas importantes informações para nós, até porque todos nós partimos para lá, né? Mais dia, menos dia, nós vamos ser pensionistas ou aposentados do IP, recebendo pelo IP.
Então, a gente se desliga realmente dessas coisas, né? Porque a gente sempre tem isso, não, a Júris vai resolver o nosso problema, a Associação dos Oficiais vai resolver o nosso. E na verdade não é assim. Se nós não participarmos também, nós vamos podemos cair nas mãos de um fundo desses aí que tem os exemplos aos montes aí, né? Então, é importante esses esclarecimentos que o Dr. Cláudio Martinez trouxe para nós. Isso aí vai nos ajudar a refletir bastante sobre a situação, sobre o nosso futuro lá na frente, quando nós virarmos pensionistas ou aposentados, né? Então eu agradeço em nome do presidente, Coronel Mendes, em nome dos todos os integrantes da Justiça Militar do Estado, pela sua exposição, tá? E pode ter certeza, Vossa Excelência, vai ser muito útil para nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.